só assim, a pergunta, como não é para aparecer a minha fala, você vai falando, colocando a minha pergunta na frente. Tá? Aí o que eu queria primeiro é que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você. Então, meu nome é Maria Eunice, eu sou professora de História, trabalho no Cecília de Colônia. Aí, Pode começar, daqui da região. Você está aqui na região faz quanto tempo? desde 1980. 1980? Então, você pegou um pouco quando aqui a Marginal tinha muito barraco, como que Sim. Como que era? Essa aí é a área verde, né? Então havia a associação de favela, minha mãe participou, minha irmã também participou, tá? Havia todo um movimento popular em torno disso para reivindicar a construção que hoje está legalizada. Aqui na 17 está legalizada em várias ruas aqui da nossa região. E você não chegou a se envolver com isso? Não, eu participava mais da comunidade. Entendi. E como que surgiu o interesse por essa pesquisa? Por essa pesquisa, houve uma ocupação no Agreste e um arquiteto trouxe o documento da prefeitura para uma senhora e ela levou para mim ler, para compreender. Era muita coisa. Nós falamos assim, então é melhor a gente tirar uma cópia. Nós tiramos a cópia porque no dia seguinte ele voltaria a pegar, que era um documento que não poderia sair do arquivo. E nesse documento trata sobre o deslocamento do marco comemorativo aos combatentes de Venda Grande. Aí, quando eu comecei a ler, sem entender direito, aí veio a época a fazer o trabalho de conclusão, aí eu decidi trabalhar nisso, combate na Venda Grande. Tinha um monumento, mas eu não desconhecia a história. Você sabe quem que era o arquiteto? Não. Não era o Antônio da Costa? Não. O Antônio foi antes. Foi antes. O Antônio foi antes, mas foi antes também o meu trabalho, tá? Mas não foi o Toninho. Esse arquiteto, ele veio bem posterior ao Toninho. O Toninho acompanhou todo o movimento social da região. Toda essa metragem que tem hoje das casas foi feita pelo Toninho. Qual que é o título da sua pesquisa? Fala um pouco sobre a pesquisa. Quando que você Pesquisa. começou? Então, eu escolhi como título o combate da Venda Grande entre a memória e a história. Porque a memória é um monumento comemorativo aos combatentes. Eu precisava saber um pouco da história. E aí eu fiquei encantada quando fui buscar a história da nossa região, né? Que em 1801 era um engenho que pertencia a Teodoro Ferraz Leite. Toda essa região ou é só um pedaço? Essa região, porque eles plantavam açúcar, tinha escravo, tá? Então a casa era ladeada de 6 janelas, 3 para cada lado. Na parte superior ficava a residência de Teodoro, na parte inferior ficava o local do trabalho dos escravos, tá? E a estrada que ia para a Limeira passava em frente ao edifício, a esse engenho, que depois se tornou Venda Grande. Então, Venda Grande porque alguém instalou em uma das dependências uma venda de mantimento. Pela grandiosidade do soldado da época, aí denominou Venda Grande. Tá. Então a venda era um engenho. Um antigo engenho. Esse prédio aí existe ou não? Não, foi construído. Foi destruído. Tá. E o que foi o combate da Venda Grande? Foi a disputa política pelo poder entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, pelo controle do poder na corte, entre o Partido Liberal e o Partido Conservador em 1842. E também o imperador indicou para presidente da província o Barão de Monte Alegre, que era do Partido Conservador. E aí eles, insatisfeitos, em Sorocaba, eles elegeram Rafael Tobias de Aguiar para ocupar como presidente da província e decidiram pelo levante armado. Saíram de Sorocaba, chegaram até aqui a região que hoje nós chamamos Amarais, onde foi abafada a revolta. E aí, enquanto isso, os liberais se abrigaram em Venda Grande, os conservadores, a mando do imperador, que determinou que Caxias abafasse a revolta, vem para o Mar de Santo, desembarca em Santo, vai para Sorocaba, atrás dos rebeldes, que são os liberais. E aí chega até aqui
até Campinas, onde hoje a padaria Orlinho Centro era um depósito de sal. Ali ficou abrigado as forças conservadoras. Enquanto isso, os liberais estavam abrigados em Venda Grande, aguardando mais reforço de outros lugares. Foram surpreendidos pela força legalista e aí teve uma derrota muito grande. 17 mortos dos liberais, 2 ou 3 dos conservadores. Nesse espaço aqui, onde a gente chama de Amaral. Esse córrego que passa aqui era uma lagoa cristalina. Eles foram pegos de surpresa porque muitos estavam pescando, outros caçando. Tá? Não estavam aguardando que pudesse ter um confronto aqui. Você falou, esse capitão Ituano Boaventura do Amaral, você sabe quem que é? Ele foi um capitão e ele sabia da impossibilidade de lutar contra as tropas legalistas. Mas mesmo assim, preso por gratidão política a Rafael Tobias de Aguiar, ele acabou aceitando entrar dentro desse conflito. E aí ele foi dominado em Venda Grande e assassinado na ocasião. E por que assim, esse combate ele repercutiu na história de Campinas? Por que você acha que esse combate ficou marcado? Quem que eram essas pessoas que morreram aqui na região? Então, esse combate, quando você fala se ficou marcado para a região de Campinas, lamentavelmente, pouco se fala do combate da Venda Grande. É uma página da vida nacional. Era para ter mais investimento, mais divulgação sobre o acontecimento e a localização do monumento comemorativo. Mas, infelizmente, não temos isso, porque esse monumento ele representa um período da história onde foi o Brasil governado por uma forma de governo chamada monarquia constitucional hereditária. Naquele momento da história, tinha 2 partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ambos revezavam o poder. Tá? E também representou a vitória de Caxias. Se pensa o quê? Nós temos que produzir uma figura de uma pessoa que é herói nacional. E a partir daí, Caxias se torna essa pessoa, essa figura. Mas é assim, naquele momento, as pessoas que morreram aqui, elas não tinham relevância para a região? Olha, o que eu tenho de informação, que eu fui buscar, se fala no Boaventura do Amaral. A informação de 1 ou 3 dos conservadores e 17 dos liberais são nos livros. Na Cúria Metropolitana eu encontrei só a morte de uma pessoa no dia, então não sei como foi isso. E há uma reclamação em Minas, porque a revolução, o combate da Venda Grande, ele está dentro da Revolução Liberal de 1842. Minas reclama que faltava dado de São Paulo para incluir na Revolução, no livro, a Revolução Liberal de 1842. Nos livros vai aparecer, nos documentos que temos na biblioteca, esse resultado de mortos. Mas eu não consegui checar. Na época já havia publicações em jornais, mas isso também não encontrou nada, porque passado tanto tempo. Passado tanto tempo e outra, naquele momento da história, era a Cúria que registrava os mortos. Tal. E aqui em Campinas, esses documentos vão estar onde? Tem que estar na Cúria Metropolitana. Aonde fica? Lá onde é o Pio 12. Desse conflito, né? Você já comentou que ele acabou com a morte da maioria ou de muitos liberais, que poucas informações a gente tem sobre esses liberais que morreram aqui, também pouca informação dado escrito, documental, da relevância e importância dessas pessoas. Para Campinas. Agora, Sorocaba, por exemplo. Sorocaba, eles destacam muito o combate da Venda Grande. Lá tem mais material. Não sei se tem mais material, mas tem uma preocupação do poder público municipal de estar sempre falando sobre esse acontecimento.
Aqui, por exemplo, na nossa região, a importância de se ter um engenho, tudo isso aqui, plantação de cana, vai ser uma relação entre passado e presente. Não tem como a gente fazer essa relação, tá? É muito importante para a gente conhecer a nossa história, a história da região. E foi, de uma certa maneira, esquecido, porque depois Teodoro Ferraz Leite, o inventário foi durante o processo de inventário, alguém instalou uma venda de mantimento no sobrado. Durante esse processo todo, está perfeito estado o inventário dele na Unicamp, no Centro de Memória. Tem lá no Centro de Memória algum material? Inventário de Teodoro Ferraz Leite. Pode ter mais informação, porque no meu caso, delimitando o trabalho, exatamente, porque era um monumento, então eu tinha que saber quem autorizou o deslocamento do monumento. Então eu vou fazer uma sugestão, se você me permitir, da gente ir até lá. Pode ser? Pode. Então eu vou dar uma pausa aqui, aí pra gente... 1842 aconteceu nessa região o combate da Venda Grande. Só em 1956 foi edificado esse marco com esse pedestal. No final da década de 70 foi deslocado do lote 20, quadra 9 do loteamento Campo dos Amarais para a avenida onde recebeu Esse mapa o que é? Então aqui na verdade não havia nada, né? Aqui já Esse desenho aqui era... engenho. Posso falar? Pode. Aqui é o engenho de Teodoro Ferraz Leite, ou sítio de Teodoro, sítio da Lagoa. A residência da família ficava no andar superior, dava-se a entrada ao local da residência por duas escadas exteriores. E na parte inferior era o trabalho dos escravos, que produziam aqui um açúcar para exportação. E essa aqui é homenagem da cidade aos mortos do combate da Venda Grande. que provavelmente devem estar enterrados em algum lugar nessa região. A localização do lugar que encontraram ossos fica no lote 20, quadra 9 do loteamento Campo dos Amarais, ali na frente. Aquela história que você estava falando, que haviam os cidadãos de bem, mas provavelmente houveram a morte de... escravo. Numa época onde o escravo não era reconhecido, possivelmente nós achamos que tem aí... Bem mais do que 17 pessoas. Mortos. Não incluíram aí os escravos. É um questionamento que fazer. Agradeço. Peraí. Tá vendo aqui? O monumento estava aqui. Possivelmente, a Venda Grande deveria estar mais ou menos nessa direção. Aqui, essa é a avenida. Essa é a Avenida Dário Freire Meireles. O monumento está aqui, tá? Aqui é o lote 20, foi deslocado desse lote para o canteiro da avenida. Primeiro ele pediu permuta, primeiro ele pediu a troca, por essa área. Mas como a prefeitura não respondeu, tá? Ele pediu autorização ao Exército, segundo o Mário Márcio. Posso tirar foto? Pode. Deixa eu ver se tem. Ó, aqui também tem, ó. Tá vendo? É aqui que está o marco histórico. Não sei qual que ficaria mais... Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Fazenda Santa Genebra, tá vendo? A localização do bairro. Esse aqui é onde que eu penso? Eu penso... Aqui, ó, Campo dos Amarais. Aqui é o aeroporto.
Isso, é o aeroporto. Aqui embaixo, aqui é o córrego. Então ele fica quase na extremidade. Aqui, de certa forma, que já seria o cemitério. Cemitério do Campo dos Amarais, Aqui provavelmente não tinha esse cemitério ainda. Esse aqui é o tal do lago. Isso. A água tem muitos inocentes, água cristalina. Tanto é imóvel. Essa escritura o que é? Essa escritura que foi vendida, o lote 20. Esse lote aqui. Esse aqui é o mapa do bairro. Esse é o loteamento Campo dos Amarais. Campo dos Amarais chega a ser. Porque aqui, o que eu estou tentando entender é onde que estão as coisas. Aqui é o aeroporto. Isso. Aqui é Santa Mônica. Ah, tá. O Então aeroporto vai estar aqui que é a avenida, então. Aqui é a avenida. A avenida. Isso. Então, na verdade, todo esse pedaço é onde a gente tem as chácaras que, na verdade, são basicamente tudo empresa. Isso. Hoje é zoneamento industrial. Entendi. Então, aqui é aquela avenida central, aqui é o balãozinho. Isso. Que é perto da papelaria. O Marco está aqui. E ele estava, na verdade, aqui. Exato. Então ele foi pulado para outra quadra, aqui para a avenida. Mas o combate, a venda grande, não se sabe ao certo. Seria aqui? Seria possivelmente aqui. Próximo ao... Aí, com a divulgação... Quer dizer que, na verdade, essa região da Chácara dos Amarais era para ser residencial, porque isso aqui parece muito uma organização residencial. Era para ser. Por que será que virou tudo empresa? Então, não sei. Aí aqui foi, porque o monumento era só uma peça e o monumento, né? Agora ele recebeu, quando colocaram na avenida, colocaram um pedestal. Quem são essas pessoas? Essas pessoas foi a inauguração do marco comemorativo dos combatentes. Mas quem eles são as pessoas, você não tem? O grupo. Aqui, esquerda para direita. Isso aqui tem na Biblioteca Municipal, uma pasta falando sobre isso. Eu tirei a cópia. E aqui as mesmas pessoas. Celso. Na verdade, quem fazia a comemoração então era mais o exército, então. O exército, exatamente. Inclusive eles chegaram a fazer em 80. Ó, a história que foi falado que os mortos do combate da Venda Grande foram enterrados num lugar e depois foi levado para outro lugar. Essa informação você tem ou não? Então, disseram que foram tirados. Então, assim, hoje, no lote 20, tem uma firma de óleo diesel. Eu estive lá e eu não fui muito bem recebida. Na ocasião, eles disseram para mim que eu estava falando que havia no cemitério escravais. Mas depois, um trabalhador que eu conhecia me procurou e disse que houve comentário de que quando eles fizeram as escavações encontraram ossos. Então, quem tinha esse interesse de fazer essa descoberta era o Toninho. Porque, veja você, nós estamos no momento da história... A gente precisa filmar lá com você falando, pode ser? Nós temos... Pode ser? A gente vai lá na frente. Na frente. Porque nós temos nesse momento da história os escravos que não são bem considerados como pessoas. Se morreram combatentes que eram do Partido Liberal e do Partido Conservador, tanto eu quanto o Toninho suspeitávamos que teria escravos. Só que tem muita coisa para ser desvendado ainda para... Meu sogro, eu sempre fui morador ali no Poço Seco. O sogro falava que passava ali, ele trabalhava na fazenda Santa Elisa. E ele cruzava ali o tapetão e ia para lá. E falava que conforme cruzava aquela mata, que ele ouvia a gente chamando ele. E aqui é o grupo Mintuípo do Exército que fizeram a reconstituição. Tanto é que foi que é 31 de março, né? A escola
tinha presença marcante do exército. 31 de março é referente a qual data? A data do golpe. É a data do golpe? É. Do Então, golpe militar? militar. Então a gente tem uma escola dentro da chácara, dentro daqui, que Isso, tem a é. data que é da... Isso, mas a gente tem que estar pesquisando. Tem até hoje, tem 31 de março, né? Por que 31 de março? Nossa, eu não fazia ideia. A presença dos militares, eu quando estudava aí, nós fomos várias vezes no exército. Os alunos. Aqui é os canhões usados pelos liberais. Então eles estavam com... Isso aqui está no Museu de História da cidade de Campinas. Isso aqui também tem na Biblioteca Municipal. Tanto é, ó, que eu tirei cópia. Tá vendo como estava no meio do mato? Que está no lote 20. Tá? Tinha as imagens de santos. Então, porque a impressão que quando eu lia é que houve uma certa comoção com as pessoas que morreram aqui. Mas por que houve a comoção? Porque eram como que eles falavam? As pessoas de bem da época. Cidadãos de bem, isso, mas só falam deles, mas a gente suspeita Então, que mas escravos, tá? então, essa é uma coisa que eu nunca fiz a leitura, mas essa é uma ideia muito interessante, que os cidadãos de bem morreram e um dos cidadãos de bem seria o Boaventura do Amaral. E por isso a região dos Amarais. Porque tem, sabe a história do Taquaral? O Taquaral não chama Taquaral, chama Parque Portugal. Ele é Taquaral porque popularmente as pessoas falavam a lagoa onde ficava lá a plantação de taquara. Então é como se a cultura popular suplantasse a ideia de homenagem aos portugueses, etc. Então a minha... Só que isso é uma ideia, uma pesquisa que eu achei que... A não ser que o César Nunes tenha alguma outra informação mais sobre isso, porque aqui era a Fazenda... Então, tudo leva a crer que é a Fazenda Santa Genebra, tá vendo? Então aqui ficava entre a Fazenda Chapadão e a Fazenda Santa Genebra. Exatamente, ó. Os Amarais aqui, tá aqui tranquilo assim, né? Fazenda Santa Genebra. Essa aqui eu tirei foto. Eu tenho desenho grande, de venda grande, mas eu não sei onde eu coloquei, porque eu trabalho na escola e eu sempre passo para eles sobre venda E o grande. interesse dos alunos? Mas eu não sou na região, você entendeu? Então, onde eu passo, eles produzem o desenho de venda grande e o monumento comemorativo. Mas não tem essa proximidade Não, no sentido não conhece, exato. Mas tem mais documentação entre essas. A ideia é ser um documentário, né? Então talvez algumas dessas coisas a gente mostre, né? Eu nunca fiz um documentário. Aqui é o segundo registro de imóveis, aqui é um outro. Tudo faz parte. Aqui é ameaçado o marco da Vida Grande, havia uma denúncia. É que é muita documentação, você entendeu? E aqui de novo, a locação do monumento histórico Vida Grande. Com bem clareza, sabe, para olhar no documento e ver o debate deles sobre a questão da troca. Ele pede a permuta porque ele tem um loteamento que ele não pode vender e comercializar. Então, o monumento. Aí o interesse imobiliário suplantou o valor, né, da homenagem histórica. Isso, da importância histórica para... Eu acho que não é textos. Indicações que é cheio de coisa. Vamos lá então. Esse muro branco era o lote 20, onde estava o marco do
do combate da Venda Grande, aonde provavelmente morreram soldados, né, desse combate que houveram. Provavelmente nesse chão a gente tenha resquícios desse combate que foram enterrados e que não se tem interesse em desenterrar.